A humanidade está doente, e isso não é uma opinião minha, mas sim o que nos revelam algumas estatísticas. 1/3 das crianças do mundo está acima do peso. 70% de todas as pessoas fazem uso de algum tipo de medicamento de forma recorrente. 1/6 de todo mundo está dependente de remédios psiquiátricos e 20% da população sofre com depressão. E o mais impressionante para quem entende de saúde é quando você percebe que mais de 50% das pessoas, mais da metade da população mundial, sofre com algum grau daquilo que é considerada a mais grave desordem metabólica, que é a resistência à insulina. Sim, os progressos da ciência e da medicina ampliaram muito os limites da longevidade humana, e nós estamos evoluindo em diversos aspectos. O mundo nunca foi um lugar tão bom para se viver. Mas os números também nos mostram que nós ainda estamos deixando de observar alguma coisa importante. Meu nome é Flávio Passos, eu sou professor e pesquisador de saúde, eu sou também fundador da Pura Vida. Eu iniciei esse vídeo com dados reais que, pelo que eu entendo, deveriam despertar a atenção de qualquer pessoa. Eu não escolhi esse tema para te inspirar medo, mas sim com o objetivo de te ajudar a compreender que alguns dos hábitos que nós aprendemos a considerar como normais são, na verdade, antagônicos à saúde. Esse vídeo é sobre algo bem específico, hábitos alimentares. Meu objetivo aqui é facilitar o seu entendimento sobre quais são os ingredientes que não contribuem para a construção da saúde e que, infelizmente, se configuram naquilo que a maior parte da população utiliza como base da sua alimentação. Todos os vários transtornos de saúde que eu citei no começo desse vídeo têm um elo em comum. Eles são causados ou exacerbados ou piorados por uma mudança nas ações e nos níveis do hormônio insulina. Sim, a insulina, que é um hormônio natural, produzido e secretado pelo pâncreas. Sua principal função é regular os níveis de açúcar no sangue. Todas as vezes que algum tipo de açúcar ou amido é ingerido, um aumento de glicose é detectado no sangue, o corpo produz insulina para evitar que os níveis de glicose que estão circulando no seu sangue fiquem acima do que o corpo consegue tolerar e interagir de uma forma saudável. De acordo com a ciência, o valor máximo dessa faixa de normalidade é de 99 mg por decilitro. Essa então seria a quantidade total de açúcar dissolvido no sangue de uma pessoa que ainda está no limite do saudável. Acima de 100 mg por decilitro, o indivíduo já é diagnosticado como pré-diabético. E, caso a glicemia em jejum seja mensurada acima de 125 mg por decilitro, nós temos um diagnóstico de diabetes. O sangue fica doce, assim como a urina. E daí a origem da expressão mellitus, diabetes mellitus, que significa doce como mel. A questão é, você sabe o quanto de açúcar total representam 99 mg por decilitro, que é o limite máximo do que é considerado equilibrado pela ciência oficial? A conta é simples. Nós temos aproximadamente 5 litros de sangue circulando pelo corpo. Para alcançar o total de 99 mg por decilitro, nós precisaríamos dissolver 4,95 gramas de açúcar nesses 5 litros de sangue. 4,95 gramas, menos do que uma colher das de chá de açúcar em toda essa extensão de sangue que você tem no corpo. Para deixar bem claro o quanto nós exageramos no açúcar no dia a dia, eu proponho um simples estudo. Leia os rótulos dos produtos alimentícios que você tem como parte da sua rotina. Na tabela nutricional, procure por açúcares. Aí, surpreenda-se ao verificar que uma lata de suco ou de refrigerante contém normalmente 30 gramas de açúcar ou mais. É o equivalente a 6 colheres cheias de açúcar. Mas continue seu estudo. Leia o rótulo de um biscoito recheado, depois de um chocolate ao leite, de um sorvete ou mesmo de um açaí comum, que é um produto vendido como opção saudável. E algumas porções chegam a oferecer 50 gramas de açúcar por tigela. É mais do que você encontra num sorvete. Em nenhuma circunstância, os nossos ancestrais teriam acesso a quantidades tão concentradas de açúcar e com tanta frequência. Mas nós não precisamos voltar ao tempo dos paleolíticos. As estatísticas recentes já ilustram bem o quanto nós estamos exagerando. Em 1910, o consumo per capita mundial de açúcar era de 5,2 quilos por ano. Hoje, em 2020, pouco mais de um século depois, o consumo per capita de açúcar subiu para 68 quilos por ano.
Esse número nos mostra que nós estamos falando de 186 gramas de açúcar por pessoa por dia, o que é o equivalente a quase 38 colheres das de chá cheias de açúcar. É bastante coisa. Compreenda como tornou-se comum na nossa cultura o abuso do açúcar. Especialmente se você entende que o açúcar tem muitas formas. Não é só o açúcar branco do açucareiro, não é só o açúcar da cana que se transforma em glicose no sangue. A mesma coisa acontece com outras fontes de carboidratos concentrados. Sim, nós podemos entender que também são fontes de açúcar as farinhas de amido, como a farinha de trigo, de milho ou de arroz, os amidos refinados, como o amido de milho e o polvilho, e mesmo os sucos de fruta concentrados, como a maioria desses que nós compramos prontos em lata, em caixinha ou em garrafa. Nós fizemos dos alimentos ricos em carboidrato a base principal da nossa dieta moderna. É o pão, é o suco, é o refrigerante, é o bolo ou o pão de queijo, é a batatinha, a tapioca, é o mingau, é o macarrão. É o chocolate que tem mais açúcar do que cacau na composição, é a tigela de açaí que tem muito mais açúcar do que açaí. A lista não tem fim. Seja açúcar ou amido refinado, com ou sem glúten, os carboidratos concentrados são o principal gatilho para a síntese e liberação do hormônio insulina. Gerenciar os próprios níveis de insulina é condição básica para quem quer eliminar excesso de peso, evitar doenças metabólicas e todo o processo de envelhecimento precoce causado pelo excesso desse hormônio. Sim, o gerenciamento dos níveis de insulina é um dos mais importantes segredos da longevidade. E não é difícil praticar isso. Você só precisa entender de verdade o porquê e o como fazer isso. Ao longo desse vídeo, eu te ofereço um bom resumo do que é necessário. É provável que você só tenha ouvido falar da palavra insulina no contexto da diabetes. A diabetes, como eu expliquei, é uma doença comum, prevalente, com uma significativa parcela da população mundial sofrendo com esse terrível mal. Os casos mais graves reúnem quase 10% da população. É bem conhecido que existem dois tipos de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma condição autoimune. Nela, o pâncreas é atacado pela própria imunidade do corpo, e as células beta não conseguem mais produzir a insulina. Então, a diabetes tipo 1 é de fato uma doença que se caracteriza pela ausência de insulina. É um defeito do sistema fisiológico que geralmente começa na infância e que de fato requer o uso de insulina exógena, que vem injetado de fora do corpo para dentro. Mas a diabetes tipo 1 ela é pouco comum e ela alcança menos do que 5% dos casos. O que pode ser considerado uma epidemia é a diabetes tipo 2, que é mais do que 95% dos casos. A principal diferença aqui é que a diabetes tipo 2 se desenvolve. Ela é uma doença de estilo de vida, causada pela repetição de hábitos inadequados, dia após dia. Especificamente nesse caso, é preciso ressaltar: a diabetes tipo 2 é causada pelo consumo recorrente de mais glicose do que o seu organismo consegue processar de forma saudável. Ano após ano, mês após mês, dia após dia, começar o dia com pão ou tapioca, iogurte com açúcar, granola, floco de milho coberto de açúcar, depois lanchar um suco de frutas com biscoito, almoçar grandes porções de amido como arroz, massas ou batatas, lanchar novamente um pão de queijo ou um bolo e jantar um macarrão ou um sanduíche, talvez com um sorvete de sobremesa. Esse é um exemplo de rotina diária onde a cada oportunidade nós ingerimos alguma fonte de amido concentrado ou alguma fonte de açúcar. Compreenda, a diabetes do tipo 2 é uma doença que se constrói aos poucos. Ninguém dorme saudável e acorda diabético e obeso. É preciso alguma dedicação para repetir de forma consistente os hábitos equivocados que constroem esse desequilíbrio na saúde. Mas a boa notícia é que é totalmente possível trilhar o caminho reverso e desconstruir essa doença metabólica com seus diversos sintomas ruins. Para isso, é preciso compreender e colocar em prática o gerenciamento da própria insulina. É provável que você sofra com algum grau de resistência à insulina, mesmo que você ainda não tenha feito o exame ou que você tenha recebido esse diagnóstico. E embora a mídia e os meios de comunicação curiosamente não tratem do assunto com o destaque que ele merece, o fato é que esse se tornou o transtorno mais comum no mundo todo.
afetando aproximadamente quase metade dos adultos nos Estados Unidos, no México, na China, na Índia, no Brasil. Por isso, eu acredito que esse pequeno estudo vale alguns minutos da sua atenção. Antes de qualquer coisa, eu sugiro que você responda essas perguntas. Você tem mais gordura em torno do seu abdômen do que você consideraria saudável? Você tem dificuldade para perder peso? Você sente dores sem motivo aparente? Você sofre com hipertensão? Você sofre com baixos níveis de energia e vitalidade ao longo do dia? Você sofre com sonolência ou com dificuldade de se concentrar? A sua taxa de triglicérides se mostrou elevada no seu último exame laboratorial? Você tem manchas de pele mais escuras ou pequenas protuberâncias na pele em torno do pescoço, axilas ou outro lugar? Algum membro da sua família, ou mesmo você, já recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2? Se você respondeu sim a duas ou mais dessas perguntas, é quase certo que você já esteja convivendo com os sintomas da resistência à insulina. E, se você ainda não foi diagnosticado com diabetes, é provavelmente uma questão de tempo, caso você continue com os mesmos hábitos, porque a resistência à insulina é uma desordem metabólica que conduz ao excesso de insulina no organismo. E é esse excesso hormonal que resulta na diabetes tipo 2. Hoje, nós podemos afirmar enfaticamente que a diabetes mellitus é uma doença relacionada ao excesso de insulina. A principal diferença entre os tipos de diabetes é que os níveis de insulina na diabetes tipo 1 são praticamente nulos e os níveis de insulina na diabetes tipo 2 são muito altos. Quando nós consideramos a diabetes tipo 2 como sendo um problema de insulina em excesso, ao invés de simplesmente glicose em excesso, nós conseguimos identificar a doença com antecedência e tratamos a doença de uma maneira mais adequada. E o mais importante, um indivíduo com diabetes tipo 2 obterá melhores resultados na saúde caso ele se concentre em reduzir a resistência à insulina, ao invés do tratamento usual, que trata apenas de abaixar a glicose que está presente no sangue com mais insulina injetável. Esse é um aspecto essencial da compreensão verdadeira da diabetes tipo 2. Essa doença é simplesmente um estado prolongado de insulina elevada, ou seja, a insulina fica alta por um bom tempo na sua corrente sanguínea. Deixa eu tentar explicar de uma forma mais clara. Você já percebeu que quem bebe com frequência precisa de quantidades altas de álcool para sentir uma alteração na sua percepção? Isso acontece porque a frequência de uso de uma substância que causa alguma alteração acaba por modificar a sensibilidade do organismo. Um exercício rápido e intenso, como uma corrida, fortalece o participante. Um exercício de longa duração, como uma maratona ou um Ironman, desgasta, exaure e envelhece precocemente o praticante. As fotos dos praticantes das diferentes modalidades demonstram isso com muita clareza. Esses dois exemplos ilustram como que todo estímulo que é dado de forma excessiva conduz à exaustão. O ponto aqui é compreender que um fenômeno semelhante acontece quando o pâncreas recebe o estímulo para produzir insulina de forma muito frequente e em quantidades maiores do que seria ideal. Compreenda que a insulina é um hormônio importante para algumas funções do corpo. A insulina é um hormônio anabólico que auxilia no fortalecimento muscular, por exemplo. Ela faz com que as células absorvam a glicose que estava no sangue, baixando o nível da glicose no sangue e disponibilizando isso como energia para o corpo. Então não é que a insulina seja em si algo ruim. O problema acontece quando ela é acionada o tempo todo e em volumes altos. E é isso que acontece quando nós comemos o tempo todo, a cada 2 ou 3 horas, especialmente quando nós comemos alimentos que são gatilhos intensos para a insulina, como os amidos e açúcares que eu já tanto mencionei. Quando esses ingredientes são absorvidos pelo corpo, esses alimentos se transformam de modo rápido em grande quantidade de glicose e isso ativa a produção e a secreção de insulina de modo excessivo. Se este processo segue se repetindo várias vezes ao dia, todos os dias, o corpo tende a desenvolver uma resistência ao estímulo do comando da insulina. Por isso, o pâncreas é recrutado para produzir mais quantidade, com o objetivo de cumprir o efeito proposto. Esse ciclo vicioso então segue, com o organismo cada vez menos sensível aos estímulos da insulina e com o pâncreas cada vez mais exausto em sua capacidade de produzir este hormônio. A resistência à insulina é, então, um sinal de que tem insulina demais circulando pelo sangue. Ou seja, o tratamento convencional para diabetes tipo 2, que consiste em injetar mais insulina toda vez que o paciente come alguma fonte de açúcar,
permitindo, aliás, que nenhuma alteração dietética seja feita, não é de forma alguma adequado de acordo com as definições próprias do que é a doença. O ato de injetar insulina em um indivíduo que sofre de diabetes tipo 2 irá, de fato, abaixar temporariamente a glicose no sangue, mas isso só vai garantir também que a situação fique ainda pior, aumentando aquilo que deu origem ao problema. É como tentar apagar um incêndio com substâncias inflamáveis. Infelizmente, nossos hábitos dietéticos modernos garantem um nível elevado de insulina quase que constantemente, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos repousar. A todo momento estamos alimentando, comendo snacks que vão, de fato, nutrindo este inimigo invisível que é o excesso da insulina. Então, obesidade, Alzheimer, doenças cardíacas, má circulação sanguínea, infertilidade, doenças no ovário ou no endométrio, todas essas podem ser causadas ou, no mínimo, agravadas pelo excesso de insulina no sangue. E os estudos demonstram que tratar a diabetes tipo 2 com injeções de insulina pode triplicar o risco de morte por doença cardíaca e dobrar o risco de morte por câncer e Alzheimer. E o paciente portador de diabetes tipo 2 tratado com insulina pode esperar também por um ganho de gordura substancial, porque a ciência demonstra que a melhor maneira de fazer um organismo engordar é justamente através do aumento deste hormônio, que tem funções anabólicas e que também ajuda no armazenamento de gordura corporal. Só que o excesso de insulina é mais nocivo do que a maioria das pessoas imagina e vai além da facilidade de engordar. Ele também está relacionado às duas doenças mais mortíferas da atualidade, o câncer e as doenças cardíacas. Considere, por exemplo, o câncer, uma doença de crescimento celular descontrolado. Eu quero te lembrar que a insulina é um hormônio anabólico que armazena e faz crescer. No caso de qualquer predisposição ao câncer, um excesso de estímulo de crescimento pode ser o gatilho ou o incentivador para a multiplicação do crescimento desordenado de células. A hiperinsulinemia, que é justamente esse excesso de insulina, é um fator de risco para a maioria dos cânceres, de acordo com os estudos. Eles são inúmeros e as evidências são inegáveis e preocupantes. Um deles foi publicado na revista médica especializada em câncer da Universidade de Oxford e ele mostra que pessoas com excesso de insulina têm maior chance de desenvolver câncer de pâncreas, do pulmão e também nos rins. Mais um estudo também de 2017, feito por um grupo de especialistas em endocrinologia da Universidade de Bristol, mostra que no câncer de mama a hiperglicemia aumenta a resistência dos tumores à quimioterapia. Uma outra pesquisa, publicada em 2015 pela Universidade de Oxford, coloca que níveis altos de insulina predizem o câncer de endométrio. Então, você pode medir a predisposição do organismo de ter ou não câncer no endométrio se você tem altos níveis de insulina. Em 2016, um estudo de diabéticos de Taiwan descobriu que aqueles em terapia com insulina, que recebem injeção de insulina, têm um risco elevado de morrer de câncer. Há uma afinidade única dos receptores das células cancerígenas pela insulina circulante. Esses estudos demonstram que o excesso, então, da insulina, seja ele genético, seja ele induzido por injeções ou provocado pela dieta, que é o mais comum na maior parte dos casos, aumenta a incidência e a mortalidade pelo câncer. Temos também vários outros estudos que mostram a relação do excesso da insulina com as doenças cardíacas. Aqui eu estou me referindo aos diversos transtornos cardiovasculares, inclusive aqueles que causam infartos fulminantes. É mais do que uma simples coincidência que a resistência à insulina seja o transtorno mais comum no mundo e a doença cardíaca seja a causa de morte mais comum. Dentre as várias coisas que acontecem, os níveis elevados de insulina circulante impulsionam o crescimento de células cardíacas, fazendo com que o miocárdio, o músculo cardíaco, torne-se excessivamente espesso, a ponto de impedir o bombeamento adequado do sangue nas câmaras cardíacas. Alguns estudos demonstram de modo claro que quanto mais alta a insulina circulante, mais as células do músculo cardíaco são comprometidas. Outros estudos também demonstram que o excesso de insulina altera negativamente o funcionamento das mitocôndrias, que são as usinas da energia celular. Isso não só impacta o funcionamento do coração, mas também de todo o sistema metabólico. O desgaste e perda da eficiência das mitocôndrias estão entre os principais fatores do processo que nós chamamos de envelhecimento celular. Por isso, nós podemos afirmar que o excesso de insulina joga contra os esforços de construção de uma vida longa e saudável na maturidade. Então, quando nós pensamos em excesso de insulina, temos que pensar não só em diabetes, mas também em obesidade, câncer, doenças cardíacas, envelhecimento precoce,
Mas eu também preciso falar sobre como o excesso de insulina prejudica o funcionamento do cérebro. O mal de Alzheimer é a forma mais comum de demência no mundo todo e ele se torna mais comum a cada dia. Sua conexão com a resistência à insulina é tão forte que os pesquisadores estão chamando de diabetes tipo 3. Um estudo da Finlândia demonstrou que é 10 vezes mais provável que você desenvolva Alzheimer ou outro tipo de demência porque circula insulina em excesso no seu sangue do que por você estar simplesmente envelhecendo. Outros estudos ainda demonstram que uma das causas para o Alzheimer é a capacidade comprometida do cérebro de utilizar a glicose, que é uma condição conhecida como hipometabolismo da glicose. De fato, quanto maior o grau de hipometabolismo da glicose no cérebro, mais rápido o início do mal de Alzheimer. Isso é algo que já é detectável por exames, a partir dos 40 anos costuma ser até comum, e o cérebro não consegue então usar a glicose como fonte de energia e vai literalmente desidratando de fome, a sua massa cinzenta vai sendo perdida e o cérebro vai ficando com um aspecto parecido com o de uma uva passa desidratada. Essa é uma descoberta relevante porque ela revela o mecanismo pelo qual a resistência à insulina e a demência são tão intimamente conectados. Vale ressaltar aqui que outros problemas neurológicos parecem compartilhar essas características e causas, incluindo enxaqueca, epilepsia, depressão e até alguns casos de autismo. Parece até que eu estou contando uma história de terror, mas na verdade o meu sentimento e intenção são no sentido de despertar o seguinte questionamento. Nós estamos em 2020, em plena era do desenvolvimento tecnológico, com alto nível de sofisticação das faculdades de medicina e da ciência nutricional. Nós já temos os estudos que demonstram o quanto é fundamental escolher bem os alimentos que nutrem o corpo e a mente. E esses mesmos estudos e avanços delineiam todo o caminho que nós precisamos trilhar para desfrutar de uma saúde, de uma qualidade de vida maravilhosos, melhores do que de qualquer um de nossos ancestrais. A surpresa aqui é como que com tantas facilidades que a tecnologia nos trouxe, conhecimento, alimentos puros e acessíveis, suplementos de extrema eficácia, como que mesmo assim é possível que as estatísticas demonstrem que nós estamos ainda tão doentes a ponto de colocar em risco de colapso financeiro os sistemas públicos e privados de saúde de países inteiros. A realidade é que se você estudar, compreender e colocar em prática pelo menos uma parte daquilo que a ciência nos instrui a fazer, você tem um longo e ótimo caminho pela frente. Aprender a se alimentar, aprender a usar os suplementos como recursos de saúde, aprender a saciar o seu apetite com nutrientes que eliminam as compulsões alimentares. Essas e outras atitudes não apenas podem resolver os problemas associados ao excesso de insulina, mas podem também transformar a sua vida. Dores e sintomas desagradáveis desaparecem, diminuímos a velocidade do desgaste do envelhecimento, regeneramos tecidos e proporcionamos ao organismo regularizar os seus hormônios, evoluímos o funcionamento da mente, trazendo mais bem-estar, mais positividade, mais tranquilidade. E tudo isso se torna perceptível na sua aparência, na sua forma física, na sua pele, no brilho dos seus olhos, porque a beleza verdadeira é um sintoma da saúde. Isso não é uma teoria, essa é a minha experiência. Hoje, perto dos 40 anos, eu vivo no melhor da minha saúde. Mas na minha adolescência eu fui obeso, pré-diabético, asmático e sofria com sintomas diversos. Me alimentava muito mal e era viciado em açúcar e produtos industrializados. Eu transformei a minha saúde praticando o conhecimento que eu recebi de médicos, nutricionistas e pesquisadores de saúde. Eu aprendi a usar o alimento em benefício da minha saúde e isso me trouxe resultados pessoais de grande valor. Hoje, o meu trabalho é tornar esse conhecimento disponível, fácil de ser compreendido e possível de ser praticado. Eu faço isso através de vídeos como esse, de posts diários nas redes sociais e através do Projeto Longevidade, que é o meu curso online completo de ensino à distância. É um universo de conhecimento muito interessante e muito útil. São diversas soluções para problemas que a maioria das pessoas encontra para a sua saúde, mas que não tem o conhecimento necessário para resolver. Sim, na base da saúde está uma alimentação saudável. Mas se fosse tão simples, quase todas as pessoas praticariam e desfrutariam dos benefícios de uma alimentação rica e pura. Mas nós ainda estamos longe disso, como as estatísticas demonstram. Depois de anos estudando e refinando esse conhecimento, eu percebo que a maioria das pessoas não conseguem implementar e dar continuidade a um estilo de vida saudável apenas por falta de um conhecimento preciso e da motivação diária de estar próximo de quem vivencia isso. Por isso eu estou fazendo uso da tecnologia para te convidar a fazer parte desse movimento importante de nutrição e ciência, do qual eu também faço parte.
Hoje nós temos mais de 1 milhão de pessoas acompanhando nossas redes sociais. 1 ou 2 vezes por ano nós fazemos eventos de aprofundamento nos estudos, dos quais participam em média 300 mil pessoas. E o nosso curso online completo sobre alimentação, suplementação e anti-envelhecimento já conta com mais de 12.500 alunos. Nós temos a supervisão de alguns dos principais pesquisadores, nutricionistas e especialistas em saúde da atualidade, que estão sempre nos enriquecendo com novas descobertas, insights e outras pérolas. Se você gosta desse assunto, se você gosta dessa linguagem que eu estou usando, se você sente que isso é importante para você, eu te convido a continuar os seus estudos. A insulina é apenas um dos aspectos importantes que nós devemos aprender, entender e observar. Eu quero também te convidar a me acompanhar pelo Instagram, onde eu respondo perguntas e eu faço lives para trocar conhecimento com o público. Para tudo isso, clique no link que está junto desse vídeo, inscreva-se na nossa lista para que eu possa te convidar a participar dos eventos gratuitos, te enviar livro de receita e mais material para você estudar em casa. Estudar, aprender, conhecer, praticar. Esse é o caminho da evolução verdadeira. Eu te convido a seguir junto conosco, apreciando cada pedaço da jornada.